Para entender o fim do mundo, é preciso primeiro entender o sonho que o precedeu. No verão de 1945, o Japão não era mais uma nação. Era um cemitério a céu aberto, uma paisagem lunar de cidades carbonizadas, onde milhões de almas vagavam entre os escombros do que um dia foi a promessa de um império divino. Mas como uma nação ilhada com recursos limitados e uma cultura milenar de isolamento, convenceu a si mesma de que poderia enfrentar simultaneamente os maiores poderes industriais da Terra e vencer? A história que nos contaram no Ocidente é uma narrativa de heróis e vilões, de um ataque traiçoeiro em um domingo de manhã e de uma vingança justa. Mas essa é apenas metade da verdade, a metade contada pelos vencedores. Para os japoneses das décadas de 1930 e 40, a guerra não começou como uma escolha de conquista, mas como uma necessidade desesperada de sobrevivência, uma luta existencial contra um mundo ocidental que parecia decidido a sufocá-los econômica e racialmente. O que vamos explorar hoje não é a justificativa para o horror, mas a anatomia de uma mentalidade coletiva que preferiu a aniquilação total à desonra da rendição. Uma jornada para dentro da mente de um império que acreditava ser guiado por deuses vivos, até o momento em que o céu pegou fogo e os deuses silenciaram. Para compreender a marcha japonesa rumo ao abismo, precisamos recuar para muito antes de Pearl Harbor, para um sentimento que permeava cada nível da sociedade nipônica, o medo do cerco. Desde que foi forçado a abrir seus portos no século XIX, o Japão correu contra o tempo para se modernizar, temendo sofrer o mesmo destino da China, que estava sendo fatiada pelas potências coloniais europeias. Eles aprenderam a lição do Ocidente rápido demais. Neste novo mundo, ou você era o martelo, ou você era a bigorna. Na década de 1930, essa paranoia se transformou em política de Estado, pois embora o Japão tivesse se tornado uma potência industrial, ele era geologicamente pobre, dependendo desesperadamente de importações de petróleo, borracha e ferro, recursos controlados quase inteiramente pelos Estados Unidos e pelos impérios coloniais britânico e holandês na Ásia. Quando o Ocidente começou a impor embargos econômicos severos em resposta à invasão japonesa da China, uma guerra brutal que o Japão via como sua própria versão do destino manifesto americano, a liderança em Tóquio não viu isso como uma sanção diplomática, mas como um ato de guerra econômica, um laço sendo apertado lentamente em torno do pescoço da nação. A escolha, na visão dos militares que haviam sequestrado o governo civil, era clara e terrível. Aceitar a humilhação e voltar a ser uma potência de segunda classe ou atacar para garantir os recursos necessários para a sobrevivência, mesmo que isso significasse incendiar o Pacífico. A raiz do conflito não estava na maldade inerente, mas na matemática fria dos recursos naturais e na geopolítica do início do século XX. O Japão era uma ilha industrializada sem óleo, sem borracha e sem ferro suficiente para alimentar sua máquina moderna, e a sua expansão pela China durante a década de 1930, vista pelo Ocidente como uma agressão bárbara, era vista internamente como uma necessidade vital para garantir um espaço vital e mercados, espelhando o que os impérios britânico e francês já haviam feito por séculos. Quando os Estados Unidos, em resposta à invasão da Indochina francesa, impuseram um embargo total de petróleo em 1941, congelando os ativos japoneses, a liderança em Tóquio não viu isso como uma sanção diplomática, mas como um ato de guerra não declarado, uma sentença de morte lenta que paralisaria sua marinha em questão de meses e colapsaria sua economia em um ano.
A escolha apresentada ao imperador não era entre paz e guerra, mas entre uma morte lenta por estrangulamento econômico, aceitando a humilhação de recuar e se tornar um vassalo do Ocidente, ou uma morte rápida e gloriosa em uma aposta militar de tudo ou nada para capturar os recursos do Sudeste Asiático antes que os tanques de combustível secassem completamente. A decisão de atacar Pearl Harbor, concebida pelo almirante Isoroku Yamamoto, um homem que conhecia a América e temia seu poderio industrial, não nasceu da arrogância da vitória certa, mas do desespero de quem sabe que não pode vencer uma guerra longa. O plano era um ataque preventivo para paralisar a frota americana no Pacífico apenas o tempo suficiente para que o Japão pudesse conquistar as Filipinas, a Malásia e as Índias Orientais holandesas, ricas em petróleo, criando um perímetro defensivo tão vasto e formidável que os Estados Unidos, cansados da guerra, negociariam uma paz que permitisse ao Japão manter suas conquistas. Os primeiros 6 meses de 1942 pareceram confirmar essa visão, com uma sucessão de vitórias tão rápidas e esmagadoras sobre os exércitos coloniais britânicos, holandeses e americanos, que a própria população japonesa foi tomada por uma euforia quase religiosa, acreditando na propaganda do governo de que estavam libertando a Ásia do jugo do homem branco para criar uma esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Embora a realidade nos territórios ocupados fosse frequentemente uma troca de um mestre colonial por outro muito mais brutal, movido pela crença na superioridade racial Yamato e na necessidade de extrair recursos a qualquer custo para manter o esforço de guerra. No entanto, a doença da vitória, como foi chamada depois, cegou o alto comando para a realidade que Isoroku Yamamoto tanto temia. O gigante americano não apenas acordou, mas se mobilizou com uma fúria industrial que o Japão jamais poderia igualar. A partir da Batalha de Midway, onde a espinha dorsal da frota de porta-aviões japonesa foi quebrada em um único dia desastroso, a guerra mudou de uma expansão gloriosa para uma defesa excruciante e sangrenta de ilhas distantes. A estratégia americana de saltar ilhas, ignorando fortificações japonesas e cortando suas linhas de suprimento, revelou a maior fraqueza do Japão: a incapacidade logística de alimentar e armar suas tropas espalhadas por um oceano vasto. Para o soldado japonês médio, a guerra a partir de 1943 não foi sobre grandes batalhas, mas sobre a fome, a malária e a espera pela morte em ilhas esquecidas, onde a ordem não era recuar, mas morrer no lugar, seguindo o código do Gyokusai, a morte honrosa como uma joia estilhaçada, preferindo cargas de banzai suicidas ou a própria granada à vergonha inimaginável da rendição, uma mentalidade doutrinada desde a infância que via o imperador como um deus vivo e a captura como uma traição espiritual pior que a morte física. Mas não era apenas a economia que movia a máquina de guerra. Havia um combustível muito mais potente e volátil: o kokutai, a essência nacional. O povo japonês era doutrinado desde o nascimento a acreditar que sua nação era única, governada por uma linhagem ininterrupta de imperadores que descendiam diretamente da deusa do sol, Amaterasu. Portanto, o imperador Hirohito não era apenas um chefe de estado, ele era uma divindade viva e sua vontade era a vontade do universo. Essa crença não era uma metáfora, era a realidade absoluta para milhões, criando uma sociedade onde o indivíduo não tinha valor fora de sua utilidade para o Estado e onde a morte em serviço do imperador era a maior glória alcançável. Um conceito que fundiu o antigo código samurai do Bushido com o fanatismo do nacionalismo moderno. Quando essa ideologia se chocou com a realidade geopolítica, nasceu a ideia da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, uma visão grandiosa onde o Japão libertaria a Ásia do jugo colonial branco e lideraria um bloco de nações irmãs. Na prática, porém, essa libertação foi uma nova forma de imperialismo brutal, onde os libertadores japoneses muitas vezes se mostraram mais cruéis do que os mestres coloniais que substituíram, uma contradição sangrenta que mancharia o sonho imperial desde o seu nascimento.
No outono de 1941, o Japão estava encurralado. O embargo de petróleo americano era total e a Marinha Imperial calculava que tinha reservas para apenas mais um ano de operação, o que significava que o tempo estava do lado dos aliados. Foi nesse clima de desespero que a decisão mais fatídica da história moderna foi tomada: atacar os Estados Unidos, uma nação com um potencial industrial 10 vezes maior que o do Japão. O arquiteto do ataque, almirante Isoroku Yamamoto, era um homem que conhecia bem a América e advertiu seus superiores que, se a guerra durasse mais de um ano, a derrota seria inevitável. Sua estratégia não era conquistar a América, mas aplicar um golpe tão devastador e repentino que quebraria o espírito de luta americano, forçando-os a uma negociação de paz rápida que deixaria o Japão com o domínio da Ásia. O ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro, visto pelo Ocidente como uma traição infame, foi visto pelo alto comando japonês como um ato de coragem desesperada, um ataque preventivo necessário para quebrar o cerco. Nos meses seguintes, a aposta pareceu dar certo, com as forças imperiais varrendo o Pacífico como um tsunami, conquistando Hong Kong, as Filipinas e a fortaleza britânica inexpugnável de Singapura em uma velocidade que chocou o mundo e embriagou o público japonês com uma sensação de invencibilidade divina, reforçando a crença de que seu espírito superior poderia superar a vantagem material do inimigo. A euforia, no entanto, foi efêmera, pois a máquina industrial americana acordou com uma fúria vingativa que o Japão não poderia ter previsto. A Batalha de Midway, apenas 6 meses após Pearl Harbor, foi o ponto de inflexão onde a elite da aviação naval japonesa foi dizimada, uma perda da qual o Império nunca se recuperaria, transformando a guerra de uma ofensiva relâmpago para uma defesa de desgaste brutal e lenta. Foi nas ilhas sufocantes do Pacífico Sul, em lugares como Guadalcanal, Tarawa e Peleliu, que a verdadeira natureza da guerra se revelou para o soldado comum japonês. Longe das paradas gloriosas em Tóquio, eles enfrentaram não apenas o poder de fogo esmagador dos aliados, mas a fome, a malária e a exaustão. A logística japonesa entrou em colapso e guarnições inteiras foram deixadas para viver da terra, o que na prática significava morrer de inanição enquanto recebiam ordens de Tóquio para lutar até o último homem. A rendição não era apenas desencorajada, era culturalmente impensável. Um destino pior que a morte que trazia vergonha eterna não apenas para o soldado, mas para toda a sua família em casa. Isso transformou cada batalha em um massacre prolongado, onde soldados japoneses, muitas vezes armados apenas com baionetas e granadas, lançavam-se em cargas banzais suicidas contra metralhadoras, preferindo a aniquilação gloriosa à desonra da captura. À medida que o perímetro defensivo do Império encolhia e os bombardeiros americanos começavam a alcançar as cidades natais do Japão, a estratégia mudou da vitória para a preparação do Ketsugo, a batalha decisiva em solo pátrio. A propaganda estatal tornou-se cada vez mais delirante, exortando a população civil, mulheres, idosos e crianças, a se preparar para enfrentar os invasores com lanças de bambu, vendendo a ideia de que a aniquilação total da raça Yamato era preferível à subjugação. Foi nesse clima de apocalipse iminente que nasceu o fenômeno dos kamikaze, o vento divino. Milhares de jovens, muitos deles estudantes universitários com futuros brilhantes, foram colocados em aviões obsoletos, muitas vezes com combustível apenas para a ida, com a missão de se tornarem bombas humanas. No Ocidente, eles foram vistos como fanáticos autômatos, mas as cartas e diários deixados por esses pilotos revelam jovens angustiados, muitas vezes lendo filosofia ocidental e poesia, que aceitavam seu destino não por ódio cego, mas por um senso trágico de dever para proteger suas famílias e seu imperador da destruição iminente. O sacrifício deles foi a expressão máxima de uma nação que havia decidido coletivamente que a morte era a única moeda de honra que lhes restava. O fim não veio com um único clarão, mas com meses de fogo contínuo que transformaram as cidades de madeira e papel do Japão em crematórios gigantescos.
Antes de Hiroshima e Nagasaki, houve os bombardeios incendiários de Tóquio em março de 1945, uma única noite de terror, que matou mais de 100 mil civis, mais do que qualquer uma das bombas atômicas individualmente, carbonizando a capital e deixando os sobreviventes vagando em um estado de choque indescritível. O governo continuava a insistir na resistência, incapaz de aceitar que a estrutura divina sobre a qual toda a sua sociedade fora construída estava desmoronando sob o peso das bombas incendiárias e do bloqueio naval que fazia a população passar fome. Quando as bombas atômicas caíram, trazendo o poder do Sol para a Terra, e a União Soviética declarou guerra, invadindo a Manchúria, o sonho finalmente acabou. Mas o golpe final, o verdadeiro fim do mundo para o povo japonês, não foi a radiação ou o fogo, mas a voz do imperador Hirohito no rádio em 15 de agosto, uma voz que a maioria dos japoneses nunca tinha ouvido, humana e trêmula, anunciando que o império havia aceitado o inaceitável. Naquele momento, em meio às ruínas fumegantes, milhões de pessoas caíram de joelhos e choraram, não apenas pela derrota na guerra, mas pelo colapso de toda a sua realidade espiritual, o momento em que descobriram que seu Deus era mortal e que seu sacrifício havia sido em vão. O Japão que emergiu das cinzas de 1945 não era apenas uma nação derrotada, era uma civilização que precisou assassinar seu próprio passado para garantir um futuro. O sol que se pôs sobre o império nascente levou consigo o mito da divindade, mas deixou para trás uma cicatriz que nunca cicatrizou completamente na alma do povo japonês. Olhar para a Segunda Guerra Mundial através dos olhos de quem estava do lado do sol nascente não é um exercício de perdão, mas uma necessidade brutal de compreensão. É entender como o orgulho pode se tornar uma armadilha, como a lealdade pode ser distorcida em fanatismo e como, no final, as maiores vítimas de qualquer império são os seus próprios filhos. O Japão moderno, com suas luzes de neon e tecnologia de ponta, é um monumento vivo ao que acontece quando uma cultura decide transformar o luto em progresso. Mas as sombras daqueles anos de fogo ainda sussurram nos templos silenciosos e nos olhares dos últimos veteranos, que guardam segredos que o tempo está prestes a apagar para sempre. Se você sentiu o peso dessa história e se busca entender as camadas mais profundas e desconhecidas da cultura asiática, este é o seu lugar. O Mundo Ásia não existe apenas para contar fatos, mas para desenterrar as verdades que a história oficial muitas vezes prefere ignorar. Para não perder os próximos capítulos dessa jornada épica pelo continente mais misterioso do planeta, inscreva-se agora e ative todas as notificações. Sua inscrição é o que nos permite continuar produzindo documentários com este nível de detalhe e respeito. Mas a história do Japão na guerra esconde um capítulo ainda mais perturbador. Você já ouviu falar dos soldados que se recusaram a aceitar que a guerra acabou e continuaram lutando em selvas isoladas por mais de 30 anos? Ou das unidades secretas que realizavam experimentos que desafiam a sanidade humana? Prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar os soldados fantasmas e o legado sombrio que o Japão tentou enterrar na selva. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima fronteira do Mundo Ásia.